debate que acontece, o 20 de novembro é importante para nós, porque ele é uma ressignificação do 13, porque o 13 para nós era só a escravidão, que era o que era a única forma que as pessoas nos viam, não é? Quando olhava para o negro, ninguém conseguia saber, e poucos sabem até hoje, que quando os colonizadores negociavam, e esse tráfico horrível aconteceu durante 300 anos, ele tinha uma intencionalidade, e os povos que eram trazidos eram povos que tinham expertise, sim. Ninguém conta para nós, na escola, que a substituição da mão de obra escrava foi uma atuação pensada politicamente, para branquear, com a tentativa de embranquecer o país, e, evidentemente, atender as demandas de comércio por conta de toda a revolução industrial que estava acontecendo na Europa. Então, assim, a falta de conhecimento nossa também ajuda a perpetuar o preconceito, ajuda a perpetuar as nossas relações com as pessoas de forma equivocada. Então, veja, uma questão, eu estava até falando para a Fran quando eu cheguei, né? Hoje eu tenho uma observação nos espaços que eu frequento, que é assim: se não me representa, eu não compro. E quando nós nos vemos representados nesses espaços de compra? Né? Então, quantas vezes nós vemos as pessoas negras empoderadas e, no sentido de existir, que era uma demanda que as mulheres colocaram nesse filme. Isso que elas estavam mostrando para a gente. Então, assim, na minha dissertação de mestrado, eu investiguei mulheres negras em creche. E eu trabalhei eu tinha uma hipótese que o fato das mulheres negras estarem engajadas em lutas sociais, porque foi assim que as creches nasceram aqui em São Paulo na década de 70, tinha sido uma situação favorável para que elas construíssem identidade racial e de gênero. Infelizmente, isso não foi uma verdade, não foi uma constatação, porque construir identidade racial é algo muito difícil, porque num país que viveu a nossa história de escravidão, baseada na cor da pele, né, fez com que nós construíssemos identidades equivocadas de superioridade branca e inferioridade negra. Né? Desde que o mundo é mundo, a escravidão existiu, né, na Grécia Antiga, enfim, mas a crueldade do tipo de escravidão vivida aqui foi baseada na cor da pele. E, portanto, construir identidade é algo extremamente complicado se ela não tem uma efetividade nas instituições que nos invisibilizam, especialmente a escola. A escola é um espaço de invisibilidade do negro o tempo todo, não é? Porque, assim, onde estão... Quando eu vou para as formações, a primeira coisa que eu olho é para as paredes. Onde é que está a representatividade negra daquelas crianças? Recentemente eu estive no Capão Redondo, numa creche. Quando eu cheguei, eu observei os quadros, era uma comemoração. Então, famílias. Então, primeiro, uma organização estereotipada de família, né? A família nuclear, formada pelo pai, a mãe. Eu falei, opa, peraí, cadê as crianças negras daqui? Eu estou ou não estou no Capão Redondo? Então, já é uma coisa que chama muita atenção. Então, veja, que modelo de infância essas crianças estão construindo dentro daquele espaço? Aí eu também queria dizer assim, que educar as relações raciais também, pensando assim no que a Day começou a falar, é também num espaço como esse, a gente não aparecer só no 20 de novembro. É a gente fazer parte do corpo docente, é a gente fazer parte de outros espaços dentro da universidade também, e que nos valorize. Então, assim, onde é que está o reconhecimento do nosso empoderamento? Né? Então, veja, se não estou ali, não estou representada, não compro. Então, é um compromisso político que é de todos. Então, como a Day falou, também acabo sendo sempre sendo, a vida inteira, uma professora afrochata. Porque a afrochata é aquela que vem provocar essa discussão dentro da escola.
Né? E dentro da escola a gente tem outras articulações que têm que ser garantidas, que é com a coordenação, com a direção, porque essa demanda não tem que ser da professora negra, do professor negro. Ela tem que ser compreendida como uma demanda de todos. Infelizmente ainda não é. Então eu estava dizendo das mulheres negras, né? A creche, na década de 70, acabou sendo uma possibilidade de entrada para ela. Por quê? Como não existia exigência de formação, então olha outra coisa interessante para a gente observar. Não existia exigência de formação, então, era uma demanda, evidentemente isso era mais nos bairros populares, mulheres negras eram as que estavam mesmo à frente dos movimentos. E o poder público, eu faço uma alegoria assim, precisava atender, elas precisando de lugar para os filhos. Então assim, tá, a gente dá o espaço, quem vai lá? Nós vamos. Então, sem formação nenhuma, isso explica um pouco e dá para a gente entender, porque existe essa, que eu já falo mais da parte da infância, né? Porque essa cisão entre cuidar e educar. Cuidar era uma tarefa menor, que era exercida por mulheres sem formação, em sua grande maioria mulheres negras, porque quando as creches foram absorvidas pela educação nos anos 2002, né, eu tive a possibilidade de trabalhar na transição das creches, e foi aí que nasceu a minha dissertação, porque educação infantil sempre, educação infantil fica para você, né? Estava na DRE, na NAI na época, e o meu diretor, meu coordenador disse, Valdete e o supervisor tal fica com a responsabilidade dessa transição. Então, o que nós, enquanto educação, queríamos observar? Eu gosto de contar isso também porque dá para a gente entender o lugar da mulher negra também nesse espaço. Enquanto educação, nós queríamos respeitar aquela história, obviamente, e também inseri-las na educação. Então, a educação já tem toda aquela formatação nossa, né, específica, que era bem diferente do que era a creche lá na assistência social. E aquelas conversas, aqueles diálogos, foi me mostrando assim que a grande maioria das mulheres que atuavam nas creches eram negras. E aquilo me chamava muita atenção, porque muitas delas tinham a minha idade na época e tinham ingressado né, que eu falo que elas entraram pela porta do fundo, que era assistência social, porque não tinha, sem certificação, enquanto outras poucas mulheres negras, que aí eu estava nesse lugar, né, entrou pela educação. Então aquilo me impactava. Por que algumas mulheres? Por que tantas mulheres na assistência social e tão poucas mulheres negras na educação? Porque o acesso para nós aqui não era fácil. Então, muitas de nós que estavam na educação já na década de 80, como era o meu caso, era resistência. E era uma menina que vinha desde o primário, né? Eu sou do primário, que vinha desde o primário como sendo a única negra na sala e até na universidade, na PUC, fui também, né? Negra mesmo, na única, mesmo num curso de pedagogia, e na USP nem preciso falar para vocês, né? O quanto é difícil. Então, veja, o lugar da mulher negra é sempre um lugar de subalternidade. Mesmo que ela entrou de uma forma diferente, porque veja, o que eu concluo e o que eu vejo como interessante? Essa conjunção de fatores, né, que era crianças precisando ser atendidas, mulheres precisando trabalhar, poder público precisando atender, criou uma possibilidade dessas mulheres negras escaparem do destino que historicamente é imposto para elas, que eram as tarefas braçais, sexuais e domésticas. Então, a creche deu um lugar diferenciado para elas, mas mesmo tendo dado um lugar diferenciado para elas, para essas mulheres, elas ainda continuam numa situação de subalternidade em relação à educação. Porque estar na educação, mesmo estando na educação, porque não está mais na creche, ainda torna essas mulheres uma categoria inferior às professoras, mesmo sendo professoras.
porque desde 2002 a exigência é de formação magistério superior no mínimo, né, não é? Atendendo a LDB, ou pedagogia, um curso de pedagogia. Então, estando numa mesma secretaria, exercendo tarefas que são de cuidado e educação, essas mulheres continuam estando no lugar de subalternidade. E veja, curioso, que eu tenho observado também nas formações, o embranquecimento também da creche, desde então. Eu quero terminar por aqui, porque eu acho que já vai